O CMOS Setup, mais conhecido por Setup da máquina, é um programa da BIOS do computador que permite ao operador ou usuário alterar determinados atributos que podem afetar de maneira positiva ou negativa o desempenho da máquina e também do sistema operacional. Isso depende do grau de conhecimento que o operador ou usuário possui sobre o programa. Um dos atributos que podem ser alterados no CMOS é o estado da memória cache, que pode ser habilitada, ou seja, colocada em ação, ou desabilitada. A memória cache, quando habilitada, permite uma melhor performance do sistema, já que auxilia diretamente os demais componentes de memória e, consequentemente, o processador. O programa CMOS pode ser acionado no momento em que a máquina for ligada ou reiniciada. Quando aparecem as primeiras informações na tela após ligar ou reiniciar a máquina, o computador estará fazendo o teste da memória RAM. Neste instante, pressione a tecla Delete até que esta tela seja mostrada. Esta é a tela principal do CMOS. A disposição de seu conteúdo, assim como a presença ou não de determinados itens, varia de acordo com a marca e o modelo da placa-mãe, mas principalmente da versão da BIOS. A partir daqui, acesse a opção denominada Advanced BIOS Features. Confira se as memórias cache L1 e L2 estão habilitadas, ou seja, com a opção Enable selecionada. Se não, usando as setas do teclado, posicione o seletor sobre as opções e use as teclas Page Up ou Page Down para escolher o novo atributo. Se preferir, o operador pode restaurar a configuração padrão do CMOS selecionando a opção Load Setup Defaults. Esta opção pode variar de acordo com a versão do setup em uso no computador. Assim, os atributos não só de cache, como de quaisquer outros elementos e dispositivos, serão ajustados de acordo com os dados do fabricante. Normalmente, esta opção habilita a cache. Para concluir, tecle F10. O sistema pede uma confirmação para sair e gravar as alterações. Tecle YDIS e, em seguida, tecle Enter. O computador fará novamente o teste de memória e executará os procedimentos de carregamento do sistema operacional. Existem vários modelos de memórias, sendo que para cada tipo de placa-mãe, usa-se um modelo adequado. Isso indica que um pente de memória será compatível com determinada placa-mãe, se esta contiver o chipset correspondente ao tipo de memória que se deseja instalar. Ou vice-versa, já que é mais fácil atualizar a memória RAM do que a placa-mãe. As primeiras máquinas Pentium usavam módulos de memória SIM de 32 bits, enquanto que as mais novas utilizam a tecnologia DIMM de 64 bits. Apesar de haver a possibilidade de adaptar um banco de memória do tipo SIM para DIMM, é bom que o usuário primeiro certifique-se da compatibilidade de sua placa-mãe para então adquirir e instalar um novo pente de memória. Pode-se inserir quantos pentes de memória a placa-mãe permitir. Há bancos com 2, outros com 4 slots de conexão. Deve também certificar-se da capacidade máxima oferecida pela placa-mãe. Essa informação está contida em seu manual de instruções. O aumento de memória RAM em seu computador somente terá resultados confirmados se os programas que você executa com mais frequência realmente necessitarem de mais memória do que já dispõe. Caso contrário, nem o usuário e nem o computador sentirão tanta diferença. A paridade é um componente da memória formado por dois circuitos que têm por objetivo controlar os dados gravados na memória RAM. Um destes circuitos tem a função de gerar a paridade, isto é, enviar um bit de dado no momento da gravação. O outro circuito, no momento da leitura do bit de dado, faz a comparação entre o que foi gravado e o que foi lido. Havendo alguma diferença entre os bits de gravação e de leitura, o circuito testador identifica e sinaliza com a seguinte mensagem na tela: Parity Error ou erro de paridade. Normalmente, basta reiniciar a máquina para corrigir o problema. A paridade funciona da seguinte forma: 1 byte, que é a unidade correspondente ao espaço ocupado por um caractere na memória ou no disco rígido, é composto por 8 bits. Cada bit, que é a menor informação que o computador pode ler e operar, é representado por 0, indicando a ausência de sinal, ou por 1, indicando a presença. Se no conjunto de bits o total de uns for par, o circuito gerador do bit de paridade emite um 0.
Já se o total de uns resultar em ímpar, é gerado pelo circuito o bit 1. Estes quadros ilustram a função do bit de paridade. Veja que nesta primeira linha temos um conjunto de bits somando 8 números 1. Como 8 é um número par, seu bit de paridade é 0. Veja no exemplo do segundo quadro que temos um byte com 5 bits. Portanto, seu bit de paridade será 1, já que 5 é um número ímpar. A memória do PC está dividida em 3 seções: memória convencional ou básica, memória superior ou memória alta e memória estendida. Para que possa entender melhor este assunto, considere um PC com 64 MB de memória RAM e observe como é a divisão da memória. A memória convencional ou básica é utilizada por programas com base no sistema operacional MS-DOS. Esta memória abrange a área de 0 até 640 KB. A memória superior ou alta está situada entre as posições 640 e 1024 KB, correspondendo a 384K. Esta área é reservada para memória de vídeo, que recebe os dados antes de serem transformados em sinais de vídeo e imagens. Video BIOS Shadow, que é a região da memória destinada a receber a cópia do BIOS da placa de vídeo. Shadow RAM é a área reservada para abrigar cópias de programas contidos na memória ROM. E Main BIOS Shadow, que é a região onde o BIOS da placa-mãe é instalado após o boot. Por fim, a memória estendida, que começa a partir de 1 MB e vai até os 64 MB. Nesta memória são executados programas para DOS e Windows e ainda alguns jogos. A memória permanente é, na verdade, um conjunto de chips instalados no computador com a função principal de controlar todos os dispositivos de hardware instalados. Tais chips são Mask-ROM, ROM, PROM, EPROM, EEPROM e Flash-ROM. A memória permanente já vem com dados pré-gravados pelo seu fabricante e estes não podem ser modificados pelo usuário. Entre estes dados podemos citar alguns programas, como o BIOS, que é um conjunto de instruções sobre os dispositivos de entrada e saída instalados no computador, o próprio setup, usado para alterar atributos originais de alguns componentes, que também é gravado em um dos chips de memória permanente. E, por fim, o POST, que vem do inglês Power On Self-Test, e quer dizer autoteste ao ligar. Este programa é auto-executável e entra em ação logo que a máquina é ligada ou quando o botão Reset é pressionado. Entre as rotinas verificadas pelo POST, podemos citar a verificação da configuração do computador, o teste da memória RAM, a inicialização do monitor de vídeo, os testes com o teclado e a preparação do sistema operacional. Interface é o nome do circuito que permite a conexão e a comunicação entre qualquer periférico e o computador. Tal circuito é constituído por vários chips, cuja finalidade é controlar a entrada e a saída de informações vindas e enviadas para o periférico, que pode ser uma unidade de disco, impressora, mouse ou teclado, dentre outros. Há interfaces padrões e interfaces específicas. As interfaces padrões permitem que sejam conectados diferentes tipos de periféricos. Por exemplo, a interface utilizada para a conexão do mouse permite também a conexão de uma câmera fotográfica digital. As interfaces específicas servem somente para determinados periféricos, como as de vídeo, fax modem ou placas de rede. As interfaces são comumente chamadas de portas de entrada e saída de dados, isso devido à sua função. Atualmente, os 3 principais tipos de interfaces ou portas são as seriais, as paralelas e as USB. Nas portas seriais, os dados são transmitidos em série, ou seja, um após o outro. Aliada a essa característica, os cabos do tipo serial podem ser mais longos, permitindo ligar equipamentos distantes entre si. Entre os periféricos de comunicação serial estão o mouse, a câmera digital, a webcam e algumas impressoras seriais. Apesar de ser mais lenta na transmissão dos dados do que a interface paralela, a serial oferece maior segurança devido ao envio dos dados bit a bit. Num computador pessoal ou PC, é comum encontrar 2 interfaces seriais, serial 1 contendo as portas COM1 e COM2, e serial 2 contendo as portas COM3 e COM4.
Nas placas-mãe mais recentes, não há problemas de conflito se qualquer dispositivo serial for conectado em qualquer uma das portas seriais existentes. Nas placas de tecnologia on-board, é possível encontrar interfaces seriais, principalmente que façam a conexão para os dispositivos multimídia e jogos. Há um tipo de interface serial especificamente desenhada para a conexão de periféricos como o joystick, e também instrumentos musicais dotados da tecnologia MIDI para música digital. É uma interface de transmissão rápida devido à necessidade de respostas simultâneas às ações executadas pelo usuário, tanto no uso de um joystick em determinados jogos, como na gravação ou reprodução de música com um teclado. Nas portas paralelas, os dados são transmitidos simultaneamente. Isso faz com que seus cabos sejam mais curtos devido à possibilidade de perda dos dados ao percorrerem grandes distâncias. Porém, é uma transmissão mais rápida quando comparada com as portas seriais. Essa interface é utilizada para a conexão de dispositivos de comunicação paralela, tais como a impressora, o scanner ou o zip drive. Para comunicar-se com os dispositivos, a porta paralela conta com 3 padrões, dentre os quais um é de transmissão unidirecional, que é o SPP, usado entre a CPU e a impressora, e os 2 outros, EPP e SP, mais velozes, são usados quando há comunicação bidirecional, isto é, da CPU para o periférico e vice-versa, como no caso dos zip drives. As interfaces USB enviam e recebem os dados com uma taxa de transferência equivalente a 480 milhões de bits por segundo. Outra característica desta porta é a possibilidade de ligar até 127 periféricos numa mesma tomada, dependendo da capacidade geral do sistema. É comum encontrar periféricos que operam sob este padrão, tais como teclados, mouses e scanners. A característica Hot Plug, atribuída à interface USB, ilustra o fato do periférico poder ser conectado ou desconectado com o computador ligado. IRQ é a sigla de Interrupt Request, que em português quer dizer pedido de interrupção. É uma técnica utilizada em diversos programas, principalmente relativos ao sistema operacional, para paralisarem temporariamente a execução de uma rotina para a entrada de uma sub-rotina. No momento em que ocorre a interrupção, é efetuada uma operação chamada salvamento de contexto, que armazena numa memória específica os endereços correspondentes à rotina em andamento, para que o processador possa continuar a operação após ter executado a sub-rotina. Essa operação é chamada de restauração de contexto. Em outras palavras, as ações são freadas por um comando denominado Interrupt Request. Feita a interrupção e a consequente execução da sub-rotina, outro comando, Interrupt Service Subroutine, faz o retorno à rotina principal. Todo periférico possui em seus chips programas com seu IRQ definido. Entre as interfaces que mais utilizam IRQs, podemos citar a interface serial, a interface de disco rígido e a do teclado. Os IRQs de um PC são identificados por um número sequencial e aceitam somente determinados tipos de dispositivos, tais como os listados aqui. Quando um dispositivo tenta fazer ou faz uso de um IRQ já usado por outro periférico, há o que se chama de conflito de IRQ. Como consequência, há o travamento do periférico ou de todo o computador, bem como a impossibilidade de concluir o trabalho. A placa de rede conectada via slot é a interface que liga um computador a outro ou a vários outros. Vários computadores interligados formam uma rede. Esta placa faz comunicação serial com outra semelhante através de um cabo, que pode ser coaxial ou de par trançado. Um computador ligado a uma rede pode, por exemplo, permitir que outros usuários acessem o conteúdo de seu HD e pode também compartilhar a impressora instalada de modo que todos os demais usuários possam utilizá-la. Para conectar 2 computadores em uma pequena rede doméstica, são necessários apenas cabos do tipo par trançado, placas de rede do tipo 10/100 megabits em cada um dos micros e um programa de gerenciamento, como o Windows, por exemplo.